o senhor resolveu fazer um trabalho com uma população que é demonizada pela sociedade, que são os encarcerados, são os presos. É o último da escala, né? É o último. Né? Eu poderia dizer com segurança que grande parte da população brasileira não veria problema se nós explodíssemos os presídios com os presos dentro. Não veria problema se matasse. Seria eleito deputado federal, quem sabe senador. Senador. No entanto, o senhor resolveu dedicar parte do seu tempo e da sua vida tratando dos enfermos nos presídios. Por quê? Eu gostaria de dizer que é o meu interesse pelos excluídos, mas estaria sendo falso. Na verdade, eu entrei nessa coisa porque, como eu disse, eu gostava de filme de cadeia. E quando eu era menino, no Brás não era todo mundo que tinha rádio. E tinha um primo do meu pai, que era vizinho de parede com a gente, que tinha rádio. E tinha um programa que chamava O Crime Não Compensa, na rádio, que era um programa produzido pelo Oswaldo Molles, que, aliás, tem livros muito interessantes, era um cronista da cidade. E O Crime Não Compensa contava histórias de prisioneiros, de bandidos, que terminavam sempre sendo presos pela diligente polícia paulistana. Uhum. E O Crime Não Compensa, criança não podia ver. Eu tinha uns 6, 7 anos nessa época. Mas esse primo do meu pai era mais permissivo. Os homens iam para a casa dele, porque não tinham rádio, mas iam ouvir O Crime Não Compensa. E eu ficava ali, ele me pedia para ficar quietinho, eu não falava nada, mas eu ficava ouvindo aquelas palavras, mas com uma atenção total. Interessante, depois eu descobri que quem fazia o criminoso, invariavelmente, era o Adoniran Barbosa. Olha lá. Fantástico. Era o Adoniran. E aí... Do bairro. No dia seguinte de manhã, eu chegava na rua, eu era o centro das atrações, que a molecada vinha toda para ouvir as histórias. Como é que foi o episódio, né? Eu repetia com, assim, ipsis literis, que eu guardava todas as palavras. Então, eu sempre tive uma atração por esse mundo. Quando eu cheguei na cadeia para fazer um vídeo, eu senti uma emoção muito forte mesmo, sabe? Falei, eu quero chegar perto desse mundo. Porque a nossa tendência, se você pegar, qual é? É de conviver com pessoas parecidas com a gente. É nos fechar na bolha, claro. É a gente viver com pessoas que pensam como nós, que pertencem ao mesmo nível social, não é? Quanto mais igual for, melhor, mais segurança. Pode até ter divergência de ideias, mas são códigos reconhecíveis. Né? Claro. E quanto menos divergências tiverem, melhor. Muito melhor. E isso dá segurança, né, pra gente. Você sai com a sua mulher, o outro sai com a dele, você sabe que ali os dois casais não vai ter divergência grave. Não vai acontecer nada de desagradável. Isso traz segurança. Mas segurança não traz felicidade. A felicidade vem do imprevisto, vem da contradição, vem de você encontrar uma realidade que não é a que você imaginava que existe. E isso... Para um pouquinho. Segurança só não traz felicidade. Bacana isso. O Dr. Drauzio está falando isso. Muito bacana isso. Né? É verdade, não é? Mas é contraintuitivo. É contraintuitivo. E eu sempre me interessei por esse mundo com pessoas diferentes. Sabe, vou contar uma história que não sei quanto tempo a gente tem, mas... Todo o tempo do mundo para o senhor. Eu era moleque, meu pai casou de novo. Estava viúvo, depois de uns anos ele casou. Aí nós fomos morar na Vila Mariana. Eu sou da Vila Mariana também. Também? Ótimo. Era um bairro de classe média, né, na época. Estava começando a São Paulo crescer muito. Eu, quando tinha uns 12 anos de idade, eu esperava, minha madrasta dormia, meu pai trabalhava à noite também, ele tinha 2 empregos. Eu esperava minha madrasta dormir, ela gostava de dormir cedo. E nós morávamos numa casa, num sobrado, que tinha 3 quartos. Meu quarto era o da ponta aqui. E aí, a minha irmã dormia num quarto da frente, que tinha uma sacada. Então, eu saía do meu quarto, depois que todo mundo dormia, ia para a sacada. Da sacada, você conseguia pisar na grade da sala e descer. E eu, quando juntava algum dinheiro, que levava meses para juntar, que pagava a passagem de bonde para a cidade e voltava. E eu, com 12 anos de idade, já era grandão, crescido e tal, mas um moleque total.
eu descia de madrugada, de noite, assim, tipo 10 horas, 9 horas, que eles dormiam cedo. E eu pegava o bonde, ia até a Praça da Sé, nem era Praça João Mendes, o bonde fazia um balão ali na Praça João Mendes. E eu, de lá, pegava aquelas ruas que dão no viaduto Santa Efigênia. Boa Vista, Sim. 15 de novembro. Eu estudei ali, né? Você estudou? Eu fiz lá em São Francisco, eu Pois vivia ali. Né? Eu ia para onde? Ali era a zona do Meretrício. Eu ia com 12 anos, imagina, eu não ia lá para sexo, nem pensar, morria de medo, além do que não tinha dinheiro. E eu ficava andando pela rua ali, Vendo as pessoas. por aquelas ruas ali, olhando, vendo, parava na porta dos bares, meio escondido assim, vendo aqueles homens que jogavam bilhar, aquelas músicas do Nelson Gonçalves que cantavam ali, as mulheres ali. Quando alguém me viu, eu saía correndo, porque eu ficava, não era uma coisa que me dava prazer de ver, não, ao contrário, me deixava tenso, super tenso. Depois eu ficava lembrando dessas Mas com histórias. curiosidade enorme. Enorme. Aí eu voltava para casa correndo, porque 11 horas meu pai chegava, meia-noite meu pai chegava, então 11 horas da noite tinha que ir embora de qualquer jeito. Sempre tive interesse por esse mundo. Essa vida bandida, clandestina, exatamente. subterrânea. Que é muito interessante, porque as paixões humanas são as mesmas. O pessoal fala, esse cara está na cadeia, tudo parece um bando de bicho. Não, eles amam, têm ódio, têm compaixão. Aliás, pode até ter menos freios e, portanto, as paixões estão mais afloradas e, portanto, menos, digamos assim, trabalhadas no sentido de sublimar determinadas coisas. E tem um outro detalhe. Uma ética acentuada também, né? A ética. A palavra, eu quando era menino no Brás, eu ouvia estão todos imigrantes ali, eu ouvia, a pior ofensa que você podia fazer para um homem era dizer fulano não tem palavra. Era uma ofensa grave. Hoje você assina contrato e depois você contrata um advogado. Se contrata um advogado, resolve o seu problema. Resolve o seu problema. Se for bom. Na cadeia que eu fui encontrar outra vez o valor da palavra. Porque na cadeia, se você está me devendo um dinheiro, se você não paga, eu vou fazer o quê? Vou mover uma ação? Surra ou mata. Exatamente. Na cadeia, a palavra é o que tem o maior valor. Não só para os presos, para os carcereiros também. Os carcereiros são responsáveis, são aqueles que não prometem o que eles não podem cumprir. E é muito interessante você ver como isso acontece. Olha, as manifestações de maior generosidade humana eu vi no Carandiru, especialmente, no auge da epidemia de AIDS, que você via aqueles doentes, mal, o cara às vezes perde o controle dos esfíncteres, e vem o outro e dá banho, e tira a roupa, e troca a roupa, e faz... Sabe, até o último suspiro daquela pessoa, ela não fica sozinha. Numa época que as pessoas não se beijavam, tinha gente na sociedade que não beijava quem tinha AIDS, que tinha medo de pegar, nem chegava perto, nem abraçava. Aqui, doutor, todos são inocentes. Você lembra dessa frase? Né? Carandiru. Você acha que a pessoa, às vezes, se acha realmente inocente, mesmo não sendo, ela tem uma autocomplacência? Ou ela precisa se dizer inocente para continuar sobreviver num ambiente hostil? Qual é o seu registro disso? Eu acho que... Não sei se ficou muito abstrato, mas tá você pode falar. A coisa mais difícil é achar alguém que tenha culpa na cadeia. Mesmo fora de lá, né? E você sabe, eu fiquei 13 anos na penitenciária feminina. Mulher é pior ainda. A mulher é 100% não fizeram nada. Uma ou outra só que diz, O doutor está dizendo, mulher é pior ainda nesse particular, de se dizer, antes que cortem, né? Porque depois corta assim, Drauzio disse que mulher é pior. Não, nesse particular. Mesmo assim podem cortar. Na assunção de culpa. Na assunção de culpa. Ninguém é pior nisso do que um advogado, na assunção de culpa. Não, mas as mulheres se envergonham. E elas sempre dizem ou procuram dizer que não tem culpa. É uma estratégia de sobrevivência, Luciano? Estratégia de sobrevivência. Porque também, se você está na cadeia e você diz o crime que você cometeu, você pode criar problemas para você,
com os carcereiros ou as carcereiras e com os outros companheiros. A depender também, do crime, né? A depender do crime. Então, isso é muito... Eles dizem isso quando eles estão falando com gente perto. O médico tem esse acesso, porque para o médico o cara fala. Ele sabe que o médico não vai passar aquilo para frente, lógico que ele tem que conhecer o médico, não é na primeira vez. Mas ele tem um médico que vem tratando dele há um tempo, e aí eles contam coisas... São livros que vêm prontos, é só escrever as histórias que eles contam, que as mulheres contam. Numa relação pessoal no presídio, fora a questão da revolta dos presos e tal, mas numa relação pessoal. Você está aí, eu sou o criminoso. Você chegou a ter medo em algum momento ou nunca? Nunca. Olha, são 34 anos frequentando o presídio uma Sempre vez foi por semana. respeitosa a relação? Totalmente. Nunca vi uma situação... Já vi situações acontecendo na cadeia. De repente você tem um barulho, uma gritaria. Na cadeia todo mundo fica igual esses cachorros que estão ali quietos, dormindo, faz um barulho e levanta as orelhas. Isso já aconteceu, raras vezes, mas aconteceu. Sim. Agora, uma coisa que me atingisse pessoalmente, jamais. O respeito é absoluto com os médicos. E interessante, eu li Recordações da Casa dos Mortos, do Dostoiévski, depois que eu escrevi Estação Carandiru, não li antes porque ia parar de escrever, né? O Dostoiévski, não tem como você se comparar. O senhor sabe que eu fazia poesia Telemário Faustino, na hora que eu li, falei, não vou. Deixa pra lá. Não era para mim mesmo. Então. Deixa pra lá. Mas eu li depois. E o Dostoiévski fala isso nos Recordações. Exatamente isso. O médico é sempre muito respeitado na cadeia. O que o senhor aprendeu que pode ser usado para uma reforma do sistema de justiça? Alfredo, nós precisamos de uma reforma do sistema de justiça. Precisamos. Nesse particular... Primeiro é mudar a lei das drogas ainda. Olha, quando eu cheguei no Carandiru, o Brasil tinha 90 mil pessoas presas. Mulheres eram um número insignificante. 1000 e poucas mulheres nesse universo. Isso foi que ano? Só para Isso foi 89. Para a gente dar conta do absurdo, 89. 89. 90 mil pessoas presas no Brasil inteiro. Hoje, 700 mil. O Brasil está com mais de 700 mil. Beirando 800 mil se considerar as cadeias que tem. E depois tem uma outra coisa, está saindo preso todo dia, está entrando gente, é muito difícil controlar esses números. Não perco o fio, eu me revolto, porque assim, fala assim, o Brasil prende pouco, o Brasil é um dos países que mais prende no mundo. É o terceiro que mais prende no mundo. O terceiro que mais prende no mundo. Os Estados Unidos, a China e o Brasil. É o terceiro. E se você pegar por população por 100 mil... Disparado que nós estamos na frente. Os Estados Unidos tem 330 milhões de habitantes. A China 1 bilhão e 400 mil. E é o segundo, nem é o primeiro, não é? Então, o que nós fizemos esse tempo todo foi prender. Nós prendemos muito. Prendemos gente que não tinha que estar na cadeia de jeito nenhum. Você pega essas meninas, eu fiquei anos na penitenciária feminina, você diz, qual é o teu artigo? Porque você nunca pergunta o que a pessoa fez. Né? Qual é o teu artigo? 33 portaria. A primeira vez que eu ouvi, falei, o que quer dizer isso? As meninas que caem na portaria das cadeias levando droga. Em geral, elas introduzem droga na vagina e levam. Algumas fazem isso por dinheiro, mas muitas fazem por chantagens emocionais. Por amor, às vezes. Do namorado, do pai, do avô, que diz que vai morrer, que vai... E elas levam a droga para lá. E eventualmente quem está lá dentro precisa dessa droga porque vira uma moeda para a sua segurança. Pois é, ou para sua manutenção, porque a cadeia tem um custo de vida. Não é tão... Eles têm comida e mais nada, né? Então, você pega essas meninas, o juiz dá 4 anos de cadeia. Essa menina sai da portaria, vai para a delegacia, o juiz lavra o flagrante. E ela dali fica presa 1, 2 dias e de lá eles mandam para a penitenciária. Pô, 4 anos, ela largou filhos em casa. Acabou com a família. Tem filhos em casa. Ela não volta para casa naquele dia, um vizinho, uma parente vai lá saber o que está acontecendo, fica com as crianças, vai passando o tempo, ninguém tem condição de criar 4 filhos dos outros. Vão para a rua. Aí eles vão para... Uma prima leva um filho para o interior,
a tia leva para o outro lado da cidade e você dissolve aquela família. Quer dizer, o roteiro é esse, o Estado não consegue manter o cara que está em segurança lá, ele precisa de droga, a mulher leva a droga, ela é pega, ela vai para a cadeia, desestrutura a criança fica sem a mãe, Fabrica já está bandidos sem novos. o pai e você está alimentando a máquina do crime. O Supremo está para votar agora a questão da não criminalização da droga para consumo e a extrema-direita já resolveu fazer um carnaval gigantesco, porque, na verdade, está querendo... É a extrema-direita que alimenta a máquina do crime, não são aqueles que estão querendo diminuir a população carcerária. Agora, se você tinha, em 89, 90 mil presos no Brasil, e hoje você tem 700, 800 mil, acho que dá para tirar uma conclusão. A conclusão é que prender não reduz a criminalidade. Isso dá para concluir, né? Aumenta, né? Porque você alimenta os partidos do crime. Uma legião de bandidos treinados no ódio, treinados na violação de direitos humanos, treinados no ressentimento e reféns das organizações criminosas. Não, mas pensa o seguinte, você imagina esses CDPs aí que nós temos em São Paulo. São Paulo ainda tem um sistema penitenciário. Perto dos outros, minimamente muito bom. Isso. Aí você pega, como é que são? São celas, você tem 2 triliches do lado esquerdo da cela, de quem olha para a cela, 2 triliches, e 1 triliche do lado direito. Nós temos agora uma coisa que eu imaginei que nunca ia haver no sistema penitenciário, que é dormirem 2 na mesma cama. Dormem 2, um virado para lá, outro virado para cá, porque é tudo homem, né? Então cabem 3 triliches, cabem 9 desse lado, 3 do outro lado. São 12, né? Só que as celas têm 25. Uma loucura isso. Nota de sardinha. As celas têm 25, aliás, não, são 18, né? Porque são 9 desse lado, 9 do outro, 2 em cada cama. Os outros dormem na praia, como eles dizem, que é o cara que dorme no chão. Ele tem um colchãozinho agora de bem vagabundo, desse, de esponja, eles, de espuma de borracha, eles deitam e dormem ali. Então você imagina, chega um menino de 19 anos, como chegam todos os dias lá. De 19 anos, você entra num lugar desse, o cara que diz que chega num lugar desse e não tem medo, é mentiroso. Qualquer um de nós teria. Qualquer um de nós teria medo. Chega num lugar, você não sabe o que aquelas pessoas fizeram. Porque há leis próprias ali. Que você tem que aprender depressa. E com uma diferença, né? As leis ali realmente funcionam. Funciona. Aí você pega esse menino, 19 anos. É um pobre coitado, não tem voz na rua, não tem voz em lugar nenhum. Chega lá, chega alguém e diz, olha, por que você não entra para o partido? Nós vamos te proteger. Nós vamos te proteger. Partido do crime. Se apanhou, foi estuprado, etc., nós vamos te proteger. Aqui não vai acontecer nada mais com você. Não acontece nada aqui, protegemos a sua família lá fora. E mais, sua mãe vai receber uma cesta básica por mês. Se alguém mexer com a sua mãe, com a sua irmã, com a sua tia, você entra em contato com a gente liga o sintonia daqui, que liga o sintonia de lá, e o cara vai se arrepender. Sintonia é a gíria da cadeia. Sintonia é o cara que comanda essa transmissão ali, em cada espaço, né? Esse programa tem uma audiência qualificada, no geral progressista, mas você que está acompanhando a gente, você tem um primo que é de direita, ele nem sabe, coitado, que ele é de extrema direita às vezes. Ele está ali no churrasco, ele fala aqueles maiores absurdos para prender todo mundo. Pega esse trecho, passa para ele, para saber como é que o mecanismo que nós temos reproduz a violência, não acaba com a violência, né? Torna a rua ainda mais insegura, porque você fortalece o partido do crime. Passa isso para ele, passa esse trecho de alguém que viveu lá, Dr. Drauzio Varela. Qual é o interesse dele de ficar protegendo o preso e criminoso? Nenhum. O interesse dele é proteger a sociedade. Verdade. Olha, como é que aconteceu nós temos essas facções com tanto poder financeiro mesmo, como nós temos hoje? O massacre do Carandiru. Não estou falando disso à toa. Começou ali. Começou ali, porque antes tinha várias facções. Olha, eu tenho amigos carcereiros até hoje, não são poucos, são muitos. Nunca encontrei
um deles que dissesse que trabalhou numa cadeia onde não houvesse facções, Sempre havia facções, só que eram várias. E eles dizem que a deles é se organizar, a nossa é de jogar areia. Porque aí pegava um, tirava daqui, transferia para outra cadeia, desarticulava o movimento, eram homens muito experientes e tal. Nunca aconteceu de uma facção ganhar o controle. Aconteceu o quê? Depois do massacre. Porque aí eles cresceram e se organizaram. E sabiam que o Estado não ia ter força para fazer uma nova invasão. Tanto que você olha os estatutos do PCC, eles dizem, para que surgiu o PCC? Primeiro, para resistir à violência do Estado contra eles. Segundo lugar, para vingar o massacre do Carandiru. Terceiro estatuto não existe, são esses dois só. E com esses dois eles criaram uma ideologia que chegou à situação em que nós nos encontramos hoje.